Boa noite, irmãos da doutrina espírita e todos aqueles que nos ouvem. Desejamos muita paz a todos. Mais uma vez, estamos utilizando essa forma de comunicação e esperamos levar mais uma mensagem para que seja apreciada por aqueles que gostam de fazer sempre uma reflexão e talvez tirar algum proveito para a sua própria vivência, porque são ensinamentos de Jesus e que com certeza devem fazer parte do nosso dia a dia. Mas antes de nós iniciarmos, vamos fazer uma prece para que possamos nos voltar o pensamento ao alto, buscando o Mestre Jesus, buscando Deus nosso Pai. Mais uma vez aqui estamos, Mestre Jesus, para mais uma conversa e rogamos a sua presença amorosa para nos intuir, nos assistir, que possamos senti-lo intimamente e abençoe os nossos propósitos de crescimento espiritual. Para isso, nos ajoelhamos em espírito humildemente e confiamos na tua assistência e dos bons espíritos para nos ajudar a conduzir a matéria desta noite. Nós vamos ler uma mensagem de Emmanuel que foi ensinado por Jesus, anotado por Lucas no capítulo 10, versículo 42. Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Não te esqueças da boa parte que reside em todas as criaturas e em todas as coisas. O fogo destrói, mas transporta consigo o elemento purificador. A pedra é contundente, mas consolida a segurança. A ventania açoita, impiedosa, todavia ajuda à renovação. A enxurrada é imundície, entretanto, costuma carregar o adubo indispensável à sementeira vitoriosa. Assim também há criaturas que, em se revelando negativas em determinados setores da luta humana, são extremamente valiosas em outros. A apreciação unilateral é sempre ruinosa. A imperfeição completa, tanto quanto a perfeição integral, não existem no plano em que evoluímos. O criminoso, acusado por toda a gente, amanhã pode ser o enfermeiro que te estende o copo d'água. O companheiro no qual descobres agora uma faixa de trevas, pode ser depois o irmão sublimado que te convida ao bom exemplo. A tempestade da hora em que vivemos é muitas vezes a fonte do bem-estar das horas que vamos viver. Busquemos o lado melhor das situações, dos acontecimentos e das pessoas. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada, disse-nos o Senhor. Assimilemos a essência da divina lição. Quem procura a boa parte e nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual que jamais lhe será roubado. Nós hoje trouxemos para a nossa conversa, vamos dizer assim, do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Não se pode servir a Deus e a Mamon. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará ao outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. São Lucas no capítulo 16, versículo 13. Só para nós saber exatamente o que queriam dizer servir a Mamon, a Deus ou a Mamon. Mamon era um dos deuses adorados pelos sírios na antiguidade
e ele representava, enfim, as riquezas. E daí, na época, as suas estátuas serem fundidas em um metal muito precioso, ou era ouro ou era prata. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou seja, a dois senhores. Ninguém em sã consciência pode negar que a humanidade esteja mergulhado numa das fases mais negras da sua história, onde o materialismo, através da tecnologia e meios de comunicação, engana e escraviza o homem. Poucos são os que têm um espírito de entendimento a respeito dessa grave questão, mas sabemos que a natureza não está disposta a deixar o homem em paz antes que aprenda a viver em harmonia com as leis universais. Até que se consumam os dias necessários ao despertar, é preciso sobreviver no plano em que nos situamos. É a maior prova para todos nós e é de termos que conviver com um meio que rejeita os princípios de bom senso relacionados com os ensinamentos da espiritualidade. Os homens, em maioria, fecham os olhos a Deus por não estarem dispostos a submeter-se a um poder superior. Acredita-se no Pai, mas a relação das criaturas humanas com o Criador não passa de uma crença irracional, donde não se tira qualquer consequência cristã ou moral, vamos dizer assim, capaz de mudar os destinos das individualidades e também da coletividade. E segue o povo como determina a doutrina dos homens, cada um cuidando de suas vidas conforme os conceitos do mundo. Então, como nós vimos no capítulo 16 do Evangelho de Lucas, encontramos um dos mais importantes ensinamentos de Jesus, alertando seus seguidores para os cuidados no relacionamento com o mundo material. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou há de entregar-se a um e não fazer caso do outro. Então, vós não podeis servir a Deus e às riquezas. Essas palavras do Senhor ficariam meio sem sentido, como tantas outras, se não houvéssemos recebido do alto a doutrina espírita que consola e esclarece. Infelizmente, a humanidade não demonstrou interesse pela mensagem divina e mesmo aqueles que deveriam compreendê-la por serem seus seguidores diretos, quase não conseguem fazer pelo seu próprio equilíbrio. As riquezas, pode-se afirmar, são o móvel do desenvolvimento humano. Não há um só país que não tenha interesse em fortalecer-se nesse sentido, pois eles associam o progresso material à felicidade do homem. Nós espíritas precisamos compreender a postura materialista da criatura humana
em fase do atraso espiritual que está reinante. Mas, se quisermos vivermos o reino de Deus, aqui nos prometeu Jesus, não podemos encarar a vida da mesma maneira como todos os homens. A essência da doutrina cristã é a modificação do caráter de quem se orienta por ela. Se nós desejamos sobreviver aos tempos difíceis que vivemos e viveremos, se quisermos nos ver livre da ilusão que aos poucos vai tomando conta da humanidade, se pretendemos chegar ao fim de nossa vida no mundo material, com as tarefas fundamentais cumpridas, teremos que buscar em Jesus as condições para todas essas coisas. E quando falamos em Jesus, não é só para enaltecer o seu nome, mas para chamar a atenção para a doutrina que ele nos deixou há mais de 2000 anos e que hoje está explicada pelos ensinamentos dos espíritos superiores, revelados ao missionário Allan Kardec, que fala da terceira revelação de Deus a nós, ou seja, aos homens, que mostra o caminho da felicidade individual e da estabilidade social. Não se pode encontrar respostas aos anseios humanos, esperança no porvir, se não for através desses ensinamentos. A experiência que Deus proporciona a seus filhos é essencialmente pessoal e interior. Não é possível se beneficiar efetivamente da lei se não nos entregarmos à sua prática. Muitos espíritas ou simpatizantes acham ou têm dificuldade para dedicar-se ao exame dessas leis. Muitos não fazem esforço nenhum, achando que simplesmente tomando passes, água frutificada, lendo alguma obra da doutrina, eles acham que já estão fazendo bastante, mas que muito pouco fazem para edificar a inteligência, o espírito. É próprio do ser humano optar sempre pelo menor esforço. Foi daí o insucesso, as distorções observadas nas crenças por toda parte. O espiritismo, nós sabemos, não é o ensino das massas, mas é compreendido com um exame e estudo cuidadoso, e aqueles que o compreendem seguramente podem fazer parte dos mesmos a que se referia Jesus em seus discursos, dizendo: muitos os chamados, mas poucos conseguem entrar. Não podemos continuar sob o jugo da ignorância e alimentarmos a falsa ideia de que seremos salvos pela bondade e graça de Deus. Se não nos esforçarmos na melhoria moral e intelectual, é certo que a vida será de dificuldades e a vida futura também. A vida é um mecanismo
criado pelo Pai para nos impulsionar ao progresso. Se entrarmos em harmonia com a lei que rege o universo, viveremos em melhores condições que antes. Se nós vermos, o materialismo nos solicita a todo instante e somos inclinados a ele. Quantas vezes desculpamos nossa ausência na prática do bem, da justiça e da caridade por falta de tempo? Dedicamos nossa existência terrena com as coisas desse mundo. Não estudamos a lei. Muitas vezes não perdoamos, não cumprimos com as obrigações junto aos filhos, esposas, esposos, pais, a nossa profissão. Muitas vezes sequer sabemos quais são realmente os nossos deveres e queremos ser felizes. E reclamamos das coisas ruins que nos acontecem. Aquele que põe atenção nas coisas ruins ou nas coisas da matéria que não são tão boas, mais que nas coisas espirituais, está a caminho do sofrimento. A lei é regra da vida aqui e em qualquer lugar do universo. Porque se fosse de outra maneira, não haveria estabilidade na obra divina. Então é passada a hora de tomada de consciência. Nosso tempo está se esgotando. Não podemos mudar a humanidade inteira, mas podemos transformar nossas vidas já. Se tivermos disposição para fazermos a mudança interior, o reino de Deus está em cada um de nós. Vamos procurar vivenciar pouco a pouco as instruções dos espíritos superiores. Jesus, o grande médico das almas, o divino professor, o guia seguro, o pastor, nosso irmão maior, a quem devemos sempre amar em espírito e verdade. Deixemos os nossos vícios, as discussões improdutivas, vamos nos juntar à serenidade, à paz, ao perdão, à compreensão, à amizade, à dedicação, à renúncia. Este é o caminho do nosso equilíbrio interior. Não podemos, portanto, servir a Deus e só aos interesses materiais. Os espíritos superiores nos incitam a termos domínio sobre o mundo material e não sermos escravos dele, como ocorre naturalmente. Mas, como dissemos, esta é uma realização íntima que cada um deve dedicar-se. Ao partirmos deste plano, estaremos em paz com a nossa consciência. Vale a pena investirmos na melhoria pessoal para que possamos realizar boas obras. Vale o sacrifício, vale a disciplina. Sigamos orientados pela mais sadia caridade cristã. O Espírito do Senhor nos guiará. Ele é vida e deve vibrar em nossas almas, nos ajudando a suportar as provas, dando-nos ânimo e esperança no porvir. Estamos invertendo o nosso
preceito evangélico: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e o resto vos será acrescentado. Atravessamos toda a existência cuidando apenas de fazer fortuna, vivendo o mais grosseiro materialismo, na suposição de que depois, por meio de ofícios religiosos, possamos ganhar também o paraíso. Quem concentra toda a sua atenção nas riquezas e honras mundanas, ele não tem tempo para pensar nas coisas de cima. E quanto mais ele progride materialmente, quanto mais aumenta a fortuna, os tesouros, mais ele acha que precisa defendê-los. E nesse afã, mais fortifica os liames que o prendem a este plano. E, em consequência, mais retarda a sua evolução. Nós pensamos unicamente no nosso corpo, no seu bem-estar, nos seus prazeres, esquecendo que o corpo morre, mas o espírito viverá para sempre. Lembremos de que, ao deixarmos este mundo, só levaremos conosco aquilo que efetivamente nos pertence, ou seja, as nossas qualidades morais. Às vezes, eu me incluo junto também, nós pensamos: eu preciso aproveitar a vida. Ela é muito curta, então eu quero fazer tudo o que eu tiver direito, que eu puder. E quando nós falamos em vida, na nossa pequenez ainda, nós pensamos só nesta vida, só nessa que estamos passando aqui na Terra. Mas o que seriam 50, 100 anos da nossa vivência aqui na Terra, perto de uma eternidade? E essa eternidade espiritual que nós vamos viver é a que nós precisamos nos preparar. Então nós temos que cuidar, sim, dos nossos objetivos da matéria, que fazem parte, porque senão nós não estaríamos aqui. Mas o que Deus, o que Jesus quis ensinar, que nós não devemos dar toda aquela atenção só para essas coisas, porque realmente o que nós vamos levar daqui são as nossas boas obras, boas ações, a caridade espiritual, a caridade moral, a caridade também das coisas materiais para o nosso próximo. Então, nós vamos pensar que a nossa vida realmente é lá no outro lado. Então vamos buscar essa vida, essa que é mais importante para nós. Vamos pensar, são pequenos trechos dessa nossa conversa. Eu nem chamo de palestra, é uma conversa para nós procurar pensar, refletir e aproveitar realmente a vida, mas de uma forma muito mais tranquila, que nós possamos, o dia que deixar esta terra, seguir em paz também. Nós vamos partindo já para o nosso final, nesse momento onde a gente pede para os mentores para fluidificar a nossa água. Você que está assistindo, você que confia em Deus, em Jesus, nesse médico maior, que é o nosso mestre, quiser colocar também a sua água e fazer o seu pedido, Jesus vai atender, vai colocar o remédio lá. E nós vamos fazer aquela irradiação, esse atendimento à distância, a todos aqueles que nesse momento estão pedindo por si, por seus familiares, e nós também vamos pedir ao Mestre Jesus para proteger nossa família, os nossos lares, os nossos amigos, os nossos vizinhos, aquele que se encontra adoentado num lar ou num hospital,
numa sala cirúrgica, numa UTI, aos velhinhos nos lares e nos asilos, aos órfãos, a todas as vítimas da violência, da maldade humana, aos viciados, aos drogados, às vítimas dessa pandemia. Enfim, Senhor, traz o seu amparo a todos, pois todos que estamos nesse orbe terrestre necessitamos de amparo e de auxílio. E vós tem tudo para nos dar, para fornecer realmente o que nós estamos precisando. Nós vamos ler uma mensagenzinha de Joana de Ângeles, do médium Divaldo Franco, que tem como título Um Recanto Seguro. Há em cada criatura um recanto seguro para falar ou escutar a Deus. Uma paisagem desértica, um jardim florido, um córrego em festa, um amanhecer risonho, uma tarde chuvosa, uma canção ao longe, um rosto de criança, um campo bucólico, alguém em sofrimento, a magia de um poema, a glória de um amanhecer, a policromia de uma pintura, uma frase de Bíblia, uma conversa edificante, um realto comovedor, um gesto de sacrifício, uma oração. Há em toda criatura um recanto seguro que se alcança através de algum desses convites naturais, onde se sente, se fala, se ouve a Deus e o seu amor está mais próximo e é mais envolvente. Então, encerrando, vamos agradecer imensamente a Deus, nosso Pai, o verdadeiro dono das nossas vidas, por mais essa oportunidade que Ele nos tem dado de nós voltarmos os nossos pensamentos ao mundo maior. Agradecer pelo amor que Ele tem a todos nós, seus filhos imperfeitos que somos. Agradecer ao amigo e mestre Jesus tudo que tem feito por todos nós, seus irmãos menores. Ele que esteve aqui há mais de 2000 anos, nos ensinando o caminho. E nós, ainda engatinhando para adentrar o caminho do bem. Mas Ele nos dá força e é amoroso e espera sempre por nós. Vamos agradecer aos benfeitores pela assistência amorosa que nos dão sempre, rogando a Deus que possa recompensá-los por todo o benefício que tenham feito, por todo o trabalho. Agradecer a todos aqueles que nos ouvem neste momento, com a sua paciência, com a sua audiência. Que Jesus dê muita luz e muita paz a todos. Uma boa noite.